Olha aí, pessoal, parece que a popularidade do Milei está maior do que a do Lula. Sim, a popularidade dentro do país está maior de fato, eu até já falei disso aqui em outro vídeo no meu canal, mas aqui estou falando da popularidade na internet, ou do interesse em pesquisas feitas no Google, em buscadores de maneira geral, a respeito do nome de líderes do G20, presidentes, primeiros ministros de países que compõem esse clubinho das 20 maiores economias do mundo, né? E agora o Milei ultrapassou o Lula nas buscas no Google por esses líderes, né, nos últimos dias, nos últimos 30 dias. Isso é muito interessante, na medida em que a imagem do Lula vai se esfacelando, os problemas econômicos do Brasil começam a surgir, porém a Argentina começa a avançar em sua qualidade econômica graças às medidas bem acertadas do presidente Milei, né? Que afirma claramente, inclusive, que a inflação já deixou de ser o principal problema dos argentinos. Impressionante isso aqui, né? Então, vamos tratar desse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o ponto aqui leva em consideração o Google Trends, né, que é aquela ferramenta de você fazer uma avaliação lá dos termos pesquisados e tudo mais, né? Então, foi feita essa estimativa nos últimos 30 dias, portanto, com os principais nomes do G20, ou com os nomes dos líderes do G20, que são as principais economias do mundo, dentre elas o Brasil e a Argentina, naturalmente aí, né? Então, você pode ver aqui que o interesse pelo Lula ao longo dos dias aí caiu bastante de lá para cá, né? Você pode ver aqui, inclusive, né? Nos últimos dias deu uma queda e tem, de maneira geral, ficado estável, embora tenha subido um pouco aqui por volta do dia 19 de junho, né? Agora, é interessante ver o que está relacionado ao Lula, que pesquisas estão relacionadas a ele, né? Olha só, Lula, bebê monstro, Lula chama bebê de monstro, Lula chama bebê de monstro com outra grafia, Lula e Meloni, né? Algumas dessas aqui eu pesquisei também de forma geral, né? Isso aqui se refere, é claro, àquela fala desastrosa do Lula em relação ao PL do aborto. A gente tem acompanhado isso e tudo mais, e o Lula falou que sairia de dentro de uma mulher violentada um monstro, né? Uma coisa assim completamente absurda, né? Tá aqui, ó. Como é que é? Que monstro que vai sair do ventre dessa menina, né? Cara, é realmente um animal, ele é um animal de fato. Então veja que se há ainda algum interesse em pesquisar coisas sobre o Lula, não é um interesse a respeito de bons temas, de coisas positivas, de coisas interessantes que ele tem feito ou que o seu governo tem feito. Não, é as cagadas do Lula que o pessoal está querendo conferir no Google. Então veja que estar bem posicionado não significa ser admirado pelos que pesquisam, obviamente, né? Uma curiosidade que pode ser positiva ou negativa. Agora, em relação ao Javier Milei, com base em tudo que nós temos visto e como as notícias são essencialmente positivas, imagina-se que sim, o que está sendo pesquisado a respeito do Javier Milei são coisas mais positivas. Então, fazendo aqui uma comparação do Google Trends com o top 10 aqui dos líderes do G20 mais buscados no Google, né? Até isso aqui foi feito na sexta-feira, essa métrica aqui, comparando os 30 dias anteriores, né? Então, em primeiro lugar aparece aqui Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, depois vem com 25% das pesquisas, né? E vamos lá, né? A Índia, segundo país mais populoso do mundo. Pelo que a gente percebe, o pessoal usa muito a internet, então, sem dúvidas, tem muita gente pesquisando o nome do primeiro-ministro da Índia por lá. Só aqui tem 1 bilhão e 200 milhões de indivíduos para pesquisar, né? Só lá na própria Índia. Aí, em segundo lugar, vem o Joe Biden, e aí certamente isso cai no mesmo patamar do Lula, né? Uma pesquisa não exatamente positiva, né? Provavelmente negativa por conta das gafes que ele tem cometido nos últimos dias. Lembre-se, isso aqui nos últimos 30 dias, né? Em terceiro lugar, o Vladimir Putin, o que é esperado, com certeza, principalmente porque ele esteve na Coreia do Norte recentemente.
Emmanuel Macron também, especialmente no que se refere à dissolução do parlamento da França. Então veja que tem boas explicações para esse pessoal estar sendo pesquisado tanto assim. A Giorgia Meloni, claro, que tem roubado a cena em muitos aspectos aí, como primeira-ministra da Itália, mais procurada no Google, inclusive, que o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. E aí vem, então, né, em sétimo lugar, sétimo lugar, Javier Milei, presidente da Argentina, com 4% das pesquisas, superando o Lula, presidente do Brasil, com 3%, mas não só isso. O López Obrador também, que é presidente do México, um país muito maior do que a Argentina. Ainda assim, o Milei consegue superar esses nomes naquilo que se refere ao interesse do internauta, né? Lembrando que, na verdade, desses líderes aqui que estão nos primeiros postos, 4 fazem parte do G7. Teve a reunião do G7 recentemente que acabou chamando a atenção mais para esses nomes, elevaram as pesquisas, portanto. Então veja que o Javier Milei está sendo mais pesquisado na internet do que o Lula, né? Ah, mas aí é porque o Milei é mais polêmico, chama mais atenção. Discordo, porque o Lula também é polêmico, inclusive do ponto de vista internacional. As bobagens que ele fala são muito conhecidas no mundo todo, inclusive, mas é preciso frisar que o Lula é um político com muito mais tempo, muito mais bagagem. O cara está envolvido com a presidência da República há quase um quarto de década, né? O cara já tem 23 anos mexendo com esse negócio entre campanha vitoriosa e mandato. E o Milei começou agora a aparecer no cenário político, né? Ele era conhecido na Argentina há alguns anos, mas internacionalmente surgiu agora. Então, claro que há uma diferença de peso entre os dois e que demonstra uma força muito maior do Milei nesse sentido, né? As boas notícias seguem se acumulando lá na Argentina, nós temos visto, aliás, né? A mídia esquerdista brasileira tem arrancado a calcinha pela cabeça com isso. Eles estão citando aqui que o argentino está comendo menos carne porque a inflação abocanha poder de compra, né? De forma consecutiva, aliás, nós temos visto a inflação retroceder na Argentina, ou seja, os preços estão chegando num patamar estável. Em breve isso vai acontecer e é uma melhora substancial em relação ao passado da Argentina, passado recente até, inclusive se nós levarmos em conta o que causou todo esse desastre econômico, que foi justamente a impressão de dinheiro do governo anterior, que aí sim causou a inflação que ficou represada por uma política de subsídios que foi suspensa, aliás, foi eliminada no governo Milei para que houvesse o necessário reajuste econômico. Sim, os altos preços estão impactando na vida dos argentinos, todo mundo sabe disso, e isso aqui nada mais é do que a repercussão de uma política socialista levada a cabo durante muitos anos, durante muitas décadas. É claro que o povo termina pagando essa conta, mas o Javier Milei já fala claramente que a inflação deixou de ser o grande problema, o principal problema dos argentinos, porque, na verdade, agora o país caminha para uma recuperação econômica, já se iniciou, inclusive, né? E aqui ele até fala da questão de configurar emissão de moeda como crime contra a humanidade. Eu falei disso em um vídeo aqui no meu canal, inclusive, né? Então, ele afirma que hoje a inflação é o terceiro problema da Argentina. Existem problemas maiores neste momento aí a chamarem a atenção. E sim, parece que a Argentina já está controlando o monstro da inflação, que realmente era o primeiro objetivo do Milei, e ele tem alcançado com maestria, diga-se de passagem. Veja, portanto, que toda essa repercussão do Milei, em primeiro lugar, é planejada. Eu já falei isso aqui no canal em outras oportunidades. Ele deliberadamente se envolve em polêmicas, faz declarações pesadas, firmes, que vão causar algum rebuliço para pautar a grande mídia. O cara está diariamente nos noticiários da Argentina, mas no mundo todo. Com uma frequência muito grande eu falo do Milei aqui no canal, né? É uma coisa assim impressionante, falo muito mais dele do que do Trump, do que do Joe Biden, do que do Macron, do que qualquer outro líder internacional. O Milei aqui depois do Lula, que é o presidente do meu país, ele é o cara que eu mais falo, o político que eu mais falo
aqui no canal. Então ele deliberadamente escolheu pautar o jornalismo mundial, especialmente os jornais de esquerda que ficam revoltadinhos com ele assim, porque realmente, né, a questão do cultural é importante, de chamar a atenção para o ponto que você quer debater e dar visibilidade ao seu argumento. O Milei tem feito isso com maestria, enquanto o interesse das pessoas com o Lula se resume a isso, as baboseiras, as atrocidades que ele fala, as coisas bizarras que o presidente brasileiro fala. O interesse em relação ao Javier Milei está direcionado às suas ideias, por mais polêmicas e disruptivas que elas sejam. E isso aqui é proposital. O cara adotou essa estratégia e vou te falar, tá funcionando muito bem. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.